Ei, você é amante da cultura japonesa. Sim, você mesmo que gosta de mangás e animes. Fique nesse vídeo que hoje falaremos sobre os 10 maiores mangás da história do Japão. E contaremos muito sobre essa cultura que nos fascina tanto. Salve rapaziada, meu nome é Luiz Gustavo e esse é o canal Alerta de Anime. Hoje vamos fazer um top 10 sobre os mangás mais vendidos da história do Japão. Lembrando que essa lista está atualizada para 2021. Todos sabemos que as animações e os mangás japoneses dominaram o mundo inteiro. Qualquer lugar que você vai dá pra achar um fã aí de Naruto, de Dragon Ball ou de One Piece perdido por aí, né? Muitos mangás tornaram-se internacionais. E hoje vamos falar sobre os maiores deles. Ocupando a nossa 10ª posição, vamos começar falando sobre Slam-Dunk. Slam-Dunk foi um mangá criado por Takehiko, o mesmo criador de Vagabond. Foi serializado em 1990 até 1996 e já conta com mais de 120 milhões de cópias vendidas. Ficou ainda mais conhecido quando a Toei Animation fez um anime desse mangá que chegou a passar em vários canais famosos como o Animax. Quem tinha TV a cabo antigamente lembra do Animax, passava vários animes legais. Slam-Dunk conta a história de Sakuragi, um líder de uma gangue péssimo com garotas. No ensino médio, ele conheceu uma garota que surpreendentemente não dispensou ele. Raramente isso acontecia, então ele ficou muito chocado. O nome dela era Haruko. Haruko, então, reconhecendo o grande atletismo de Sakuragi, apresentou ele para o time de basquete do ensino médio. E assim começa uma nova história sobre um grande time de basquete. Na nossa 9ª posição fica um mangá de culinária chamado Oishinbo, que foi publicado em 1983. Escrito por Tetsu Kariya, hoje já conta com mais de 130 milhões de cópias vendidas. O mangá conta a história de Shiro e sua esposa Yuko, que são críticos gastronômicos que trabalham para um jornal. Eles recebem a missão de recolher várias receitas para criar o seu grande menu final, o menu perfeito. E assim começa uma nova história sobre dois jornalistas gastronômicos. Em 8º lugar, vamos falar sobre um queridinho da galera que todo mundo gosta e que recentemente virou um anime. Estamos falando de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Escrito por Koyoharu e publicado em 2016, em 2019 virou um anime e bombou no mundo inteiro. Hoje conta com mais de 150 milhões de cópias vendidas. É muito grande. E podemos dizer que é merecido. Eu vi o anime, eu li o mangá inteiro e, seriamente, é muito bom. É uma história cheia de emoção, uma história cheia de lutas épicas e vale muito a pena conferir. Essa história acompanha Tanjiro, que depois de um trauma familiar relacionado a criaturas demoníacas, se juntou a um grupo de samurais que caçam demônios. Isso tudo para salvar a sua irmã. Vale muito a pena conferir esse anime e esse mangá também, que tem uma história muito interessante. Agora, na nossa 7ª posição, vamos falar de Kotikami. Porém, Kotikami é só uma abreviação. E, cara, esse nome é muito difícil de falar. Infelizmente, eu vou ter que ler o nome, porque é quase impossível falar esse nome sem ler. O mangá, na verdade, se chama Koshira Katsushikaku Kamayare Koenmae Hashutsuju. Cara, é muito difícil de falar. Então a gente vai chamar ele de Kotikami mesmo. Escrito por Osamu Akimoto em 1976, hoje já conta com mais de 160 milhões de cópias vendidas. Esse mangá é focado em humor e conta a história de um policial e sua turma de trabalho que vivem em Tóquio. Eles ali se metem em várias confusões e várias aventuras do dia a dia de um policial e parece ser bem divertido. Em 6º lugar, fica um mangá com o nome de um jogo de baralho, mas não tem nada a ver com isso, se chama Blackjack. Escrito por Osamu Tezuka, o mesmo criador de Astro Boy e Dororo, foi publicado em 1973 e hoje já conta com 176 milhões de cópias vendidas. Blackjack pode ser considerada a obra mais pessoal de Osamu, pois nessa obra ele depositou muito do seu conhecimento acadêmico. Blackjack conta a história de um médico que cobra preços exorbitantes mesmo não tendo uma licença
criança para trabalhar. O mais legal é que Osamu estudou medicina, então ele colocou muito do seu conhecimento para escrever esse mangá. Não tá escutando? Eles estão precisando de um doutor. Tem algum doutor? Não importa se é um enfermeiro, é urgente. Tem aqui, venham! Pinoco, você não devia ter gritado. Agora nós chegamos no nosso top 5. E quem ocupa essa posição de quinto lugar é Detetive Conan, ou Case Closed, conhecido assim nos Estados Unidos. Escrito por Gosho Aoyama, hoje já conta com mais de 230 milhões de cópias vendidas, que é um fenômeno no mundo inteiro. A história segue um detetive colegial chamado Shinichi Kudo, que foi transformado em uma criança enquanto investigava uma misteriosa organização. Publicado em 1994, hoje conta com mais de 99 volumes, é muito grande, com uma história cheia de mistérios e aventuras. Na nossa quarta posição fica um dos mangás e animes mais famosos do mundo e que é o mais amado pelos jovens. Você não precisa ser nenhum ninja para saber que eu tô falando de Naruto. Sim, cara, o nosso Narutinho hoje conta com mais de 250 milhões de cópias vendidas. É um dos mangás e animes mais famosos do mundo e até hoje é uma febre no meio da molecada e lança até hoje, cara. Chegou a virar até o Boruto, que é o filho do Naruto. Então a gente vê que o negócio não acaba aí. Escrito por Masashi Kishimoto, a história conta sobre um garoto chamado Naruto que foi muito rejeitado na sua infância, mas que mesmo assim nunca desistiu do seu sonho de ser um Hokage, ou seja, o líder da sua vila. Por que eu vou ser maior do que todos eles? Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma lenda ninja! Finalmente nós chegamos no nosso top 3, os 3 maiores mangás da história do Japão. E nesse terceiro lugar vamos falar sobre Golgo 13. Vou chamar de Golgo 13 porque eu não sei falar 13 em japonês, então vai ficar assim mesmo. Escrito e publicado por Takao Saito em 1969, é um dos mais antigos aqui da lista. Hoje conta com mais de 300 milhões de cópias vendidas. É um fenômeno no Japão e no mundo inteiro. Esse mangá conta a história de Duke Togo, um assassino de aluguel que tem o apelido de Golgo baseado na colina de Golgotá, o lugar onde Jesus foi crucificado. Isso é muito interessante, essa referência que ele usou pro apelido do cara, né? É considerado um dos mangás e animes clássicos do Japão, por ser bem antigo e bem famoso até hoje. No nosso segundo lugar, é provavelmente o mangá e anime mais famoso no Brasil, por conta da sua dublagem maravilhosa. A dublagem é perfeita. Não tem como pensar em Dragon Ball sem lembrar do nosso querido Wendel Bezerra falando: "Oi, eu sou o Goku". Oi, eu sou o Goku. Quer dizer, ele é o Goku. Eu sou o Wendel Bezerra. Dragon Ball foi criado por Akira Toriyama em 1984 e hoje conta com mais de 300 milhões de cópias vendidas. É um fenômeno no mundo inteiro e aqui no Brasil o negócio estourou demais, cara. Essa história conta sobre Son Goku, ou Kakaroto, um alienígena que chegou na Terra e foi encontrado por um homem chamado Gohan, o seu avô adotivo. Gohan logo percebeu que ele não era normal, ele tinha um rabo de macaco e era extremamente forte e ágil para sua idade e seu tamanho. A história se estende até o Goku virar um adulto e até hoje vive muitas aventuras. Dragon Ball é uma franquia gigantesca, contando com jogos, filmes e animes. Com certeza, se você nasceu aqui no Brasil mais ou menos nos anos 2000, você já ouviu falar sobre Dragon Ball, ou jogou ou assistiu. Você pode ter sido aquele cara que levantou a mão pro Goku para ajudar ele a fazer a sua famosa Genkidama. Dragon Ball sempre estará nas nossas memórias e com certeza foi um dos grandes responsáveis pelos desenhos japoneses serem tão famosos aqui no Brasil. Chegamos então, finalmente, no nosso top 1, o mangá mais famoso da história. E sim, estamos falando de One Piece, o famoso pirata que estica. Escrito por Eiichiro Oda em 1997, conta hoje com mais de 1000 capítulos e tem uma bagatela de
490 milhões de cópias vendidas, sendo que recentemente bateu o recorde de Batman e se tornou a segunda maior HQ do mundo. O negócio é muito famoso, hoje só perde para Superman. One Piece é a história de um grande tesouro que foi escondido pelo rei dos piratas, chamado Gold Roger, que influenciou todos os piratas do mundo a procurarem esse tesouro. E não foi diferente para o nosso querido Luffy. Luffy é um garoto jovem que, devido à fruta do diabo que ele comeu, virou um homem borracha. Monkey D. Luffy quer ser o rei dos piratas e para isso ele precisa achar o One Piece. Então, ele foi atrás da sua tripulação pirata e prosseguiu para sua aventura. ルフィさんはそこまでして海に出て何をするんですか？俺は海賊王になる。海賊王に？ Fica também algumas menções honrosas a Bleach, Shingeki no Kyojin, Jojo Bizarre Adventure e Astro Boy, que contam com mais de 100 milhões de cópias vendidas. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Nos siga nas redes sociais, tamo junto e até a próxima!